Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos continuar um pouco estudando sobre os números inteiros, né? Então, os números inteiros são os números positivos e negativos. O que nós vamos aprender hoje? O que nós vamos estudar? Nós vamos comparar esses números, tá? Então, nós vamos realizar a comparação. Como que eu comparo um número e o outro? Se é menor, se é maior, tá? Ou se é igual, certo? Então, pessoal, eu vou só relembrar os sinaizinhos de maior, menor ou igual antes de iniciar. Igual é o que a gente utiliza mesmo, tá? Então, quando o número é igual, quando ele tem o mesmo valor. O sinal de maior e o de menor são esses daqui. Esse é o sinal de maior e esse é o sinal de menor, tá? Como que eu sei que é o sinal de maior e de menor? Eu sempre falo para prestar atenção da seguinte maneira. Tenta imaginar um risquinho na parte de baixo desses sinais. Se nós enxergarmos o número 7, é o sinal de maior. Se nós enxergarmos o número 4, é sinal de menor. Olha aqui, vamos olhar bem. Enxergamos o 7 e aqui enxergamos o 4. Então, sinal de maior quando a gente enxerga o 7, sinal de menor quando a gente enxerga o 4. Como que eu realizo a leitura? Da esquerda para a direita. Então, por exemplo, 5 é maior que 3, por exemplo, certo? Estou em dúvida? Imagina cortando aqui, eu vejo o 7. Se eu falar 6 é menor que 8, ok, né? Leio da esquerda para a direita. Estou na dúvida se é menor o sinal, eu enxergo 4. Então, 6 é menor que 8. Ok, então os sinaizinhos de maior e menor. Vamos continuar aqui. Nós temos, pessoal, então, na comparação aqui, como podemos comparar dois números inteiros, tá? Então, é a maneira de comparar dois números inteiros. Então, ou os dois negativos, ou os dois positivos, ou um negativo e um positivo. Vamos olhar as situações. Observando as imagens abaixo, responda: qual é a cidade em que foi registrada a maior temperatura? Então, aqui nós temos a cidade do Rio de Janeiro, 30 graus, e São Paulo, 23 graus. Os dois números são positivos, tá? Então, qual marcou a maior temperatura? Rio de Janeiro ou São Paulo? Rio de Janeiro, né? Quanto maior a temperatura positiva, mais calor faz. Então, a temperatura está maior. Então, quem que está maior? Rio de Janeiro, 30 graus, tá? Olha esse quadrinho aqui, ó. Nós temos que prestar bastante atenção nesses quadrinhos hoje. Quando os números são inteiros positivos, então o 30 não tem sinal é positivo, o 23 não tem sinal é positivo. Quando os dois são positivos, na hora de eu fazer a comparação, quanto mais distante do zero, maior é o número. Como assim? Então, se eu pensar no zero, no caso do termômetro, quanto mais distante do zero, maior é o número, no caso do positivo. Então, aqui, por exemplo, estaria o 23 graus e aqui estaria, por exemplo, o 30 graus. Então, ele está mais distante em relação ao 23. Então, ele é maior. Isso no termômetro. E se fosse na reta numérica? O zero está aqui, o 23 faz de conta que está aqui. Onde estaria o 30? Tá? Então, quem está mais longe, quem está mais distante do zero? O 23 ou o 30? O 30. Então, isso quando os dois são positivos.
positivos, tá? Então, quanto mais distante de zero estiver o número, maior vai ser esse número, quando os dois são positivos. Vamos continuar agora, situação B. Com base no desenho abaixo, o que está mais distante do nível do mar? Então, aqui nós temos o nível do mar. Quem está mais distante do nível do mar? O mergulhador, que está a menos 13 metros, ou o submarino, que está a menos 42 metros? Quem está mais longe? Quem está mais distante? O submarino. Então, menos. Porque está perguntando, ó, quem está mais distante? Então, é o submarino. Menos 42 metros. Agora vamos ler aqui. Quando os números são negativos, então aqui é menos 13 e aqui é menos 42. Quando os números são inteiros negativos, quanto mais distante do zero, menor é o número. Então aqui é o contrário, né? Quando eram os números positivos, quanto mais longe do zero, maior era o número. Aqui nos negativos inverte, tá? Então, quanto os dois números são negativos, quanto mais distante do zero, menor vai ser esse número, tá? Então, se eu pensasse também em dívida, se eu pensasse que eu estou devendo, eu devo 13 reais, eu devo 42 e o João deve 42 reais. Quem deve mais? O João. Então, quer dizer o quê? Que ele tem menos. Para ele pagar a dívida, ele vai precisar de muito mais. Então, ele tem menos dinheiro que eu. Vamos pensar assim, tá? Então, ele está mais distante de pagar a dívida dele. Eu só devo 13 reais, está mais próximo de eu pagar minha dívida. Então, eu tenho mais que ele, tá? Então, nos números negativos, quanto mais distante de zero... Então, aqui eu tenho zero. Questão dos negativos. Se eu devo 5 reais e devo 10 reais. Quem que é o menor valor? Opa! Quem que é o menor valor? Quem está mais distante. Então, o menor... Opa! O menor é o menos 10 e o menos 5 é maior em relação a menos 10. Então, como que eu iria comparar? Eu poderia escrever menos 5 é maior que menos 10, tá? Por quê? Porque ele está mais próximo do zero. Isso quando os números são negativos. Se fosse positivo, ia ser o contrário, né? 10 seria maior que 5. Mas quando os dois são negativos, olha para você ver, inverte, tá? Ou poderia escrever também que menos 10 é menor que menos 5. Tá bom? Continuando. Lembra dos quadrinhos? Quando os números são inteiros negativos, quanto mais distante de zero, menor é o número, ok? Agora pergunta, qual é o maior número inteiro? Quem é maior, o menos 13 ou menos 42? Então, o maior é o que está mais perto do zero, né? No caso do negativo, lembra que inverte? Quanto mais próximo de zero, maior é o número. Quanto mais distante, menor. Então, quem está mais próximo do zero? O menos 13 ou o menos 42? O menos 13. Então, menos 13 ele é maior que menos 42. Qual é o maior número inteiro? Agora, pessoal, olha aqui o que está comparando. Mais 8... Opa, desculpa. Mais 9 e menos 8. Quando eu comparo um número positivo com um número negativo, sempre o número positivo vai ser maior. Pensa que é o dinheiro que você tem, eu tenho 9 reais, e aqui você deve, por exemplo, 8 reais. Então, quem tem mais? Quem tem 9 reais ou quem deve 8 reais? Quem tem 9 reais. Qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro negativo, tá? Isso sempre. Então, a resposta aqui, quem é maior?
mais 9. Mais 9 é maior que menos 8. Tá? Ou só mais 9. Continuando na outra página. Pessoal, na outra página nós temos a seguinte situação. Os termômetros a seguir mostram as temperaturas mínimas registradas na cidade de Paris. Qual é a temperatura mais baixa? Lembra do termômetro? Quanto mais abaixo de zero, mais frio, então mais baixa a temperatura. Então aqui nós temos 0 grau e menos 3 graus Celsius. Então qual que é a temperatura mais baixa? Menos 3 graus Celsius. Se eu pensar no termômetro ali, está o 0 aqui, aqui estaria o 3. Então quanto menor a temperatura é mais baixa. Na verdade aqui negativo, né? 0 é maior que qualquer número inteiro negativo, tá? Ou seja, qualquer número inteiro negativo é menor que 0. Então, o 0 ele é maior que qualquer número negativo. Então, ele é maior que menos 1, é maior que menos 10, é maior que menos 1000, tá? Porque ele é maior que qualquer número negativo. Uma perguntinha, vou fazer com vocês. Marque um X no maior número entre os apresentados a seguir. Então, o 0 vai ser maior? Não, por quê? Tem número positivo. Então, vamos pensar. O 0 seria maior que o menos 15, que o menos 65 e o menos 100. Tá? Eu vou até colocar aqui na reta, ó. 0. Aqui seria o menos 15. Aqui seria o menos 65 e aqui seria o menos 100. Então, o que eu tenho? Que o menos 65 é maior que o 100, que o menos 15 é maior que o menos 65, o 0 é maior que esses três, certo? Só que tem os positivos. Os positivos, quem que é maior? É quem está mais distante do 0. Então, eu tenho ali o mais 3. Opa. E o mais 15. Então, quem é o maior número entre eles? Mais 15, tá? Ele está mais distante do 0. Lembrando que todo número positivo é maior que um número negativo. Então, ficou para trás já esses números aqui. Então, quem poderia ser maior aqui no caso entre negativos e positivos? Ou o 3 ou o 15. Só que como os números positivos, quanto mais distante de 0 é maior, então nós temos aqui ó, a distância aqui pequenininha do 0 e 3 e a distância do 0 e 15. Né? Então aqui entre o 3 e o 15 ia ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok? Então xizinho aqui no mais 15. Pessoal, quero que vocês realizem a leitura aqui das conexões, como surgiram os números inteiros, né? São curiosidades, tá bom? Então, como surgiram os números negativos, né? Para que eles são utilizados, o que eles representam, e tem algumas atividades na página 35. Então, pessoal, para finalizar, eu quero que vocês realizem as atividades da página 35. Na página 35, atividade 1, tem uma situação que vocês vão realizar a leitura, tá? E vocês vão analisar comparando com a imagem. E vão responder: qual é o significado do rótulo menos 20? Então, esse pote aqui de botões que está marcando menos 20, qual que é o significado dele? Para vocês entenderem, vocês vão ter que ler o probleminha aqui, essa situação. Qual é o significado do rótulo mais 40? Aqui no mais 40. Qual é esse significado? Qual é o significado do rótulo com o número 0? Olha, o pote número 5 tá 0. Em qual pote, em que pote há mais botões? Então, com a relação da leitura, comparando aqui esses números nos potes, qual pote, número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tem a maior quantidade de botões? E depois, quem tem a menor quantidade?
quantos botões há em cada pote. Então, analisando aqui, vocês vão falar, no pote 1 tem tantos botões, pote 2, tantos botões, tá? Depois, questão 2. Nós temos aqui os números. Uma tabelinha, x menos 1, y mais 2 e z menos 3. Vocês vão analisar essas 4 retas numéricas para identificar qual está representando corretamente a posição do x sendo menos 1, o y sendo mais 2 e o z sendo menos 3. Então, qual daquelas ali representa certinho? Então, só lembrando que de cada tracinho aqui está sendo uma unidade, tá? Então, aqui no caso, por exemplo, aqui é o 0, aqui é o 1, tá? Aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E na 3, eu deixei coberto porque ia ser difícil colocar certinho. São alguns números que estão sendo comparados, então vocês vão colocar o sinal de maior, de menor ou de igual. Então, por exemplo, vocês vão analisar os valores. Se forem os dois positivos, vocês vão ver qual está mais distante de zero para ser o maior. Se for um positivo e um negativo, quem que é maior? Sempre o positivo. Se for o zero e um negativo, quem que é maior? Sempre o zero. E se os dois forem negativos, quem que é maior? O que está mais perto, mais próximo de zero. Tá bom? Dúvida, só perguntar, pessoal. Abraço e bons estudos!